O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com eles para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta, eliantur nostra delicta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Bom dia. Na medida em que nós nos aproximamos do tempo do Advento, daqui a 3 semanas já será o primeiro domingo do Advento, a Igreja nos propõe no Santo Evangelho leituras que nos falam especialmente da vigilância. A Igreja aguarda a chegada do noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa chegada que vai se dar no fim dos tempos, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, mas essa chegada que vai acontecer também para cada um de nós individualmente, no momento da nossa morte, que se dará em um tempo que nós não sabemos, não conhecemos e por isso somos exortados à vigilância. E hoje, por meio desses versículos iniciais do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus nos propõe a parábola das 10 jovens, ou 10 virgens, dependendo da tradução. Então, em primeiro lugar, é necessário ter em conta, para compreender-se melhor esta parábola, que no tempo de Jesus havia esse costume. Hoje existem essas daminhas de casamento, em geral umas meninas que vão acompanhando ali a noiva por perto. Na época de Jesus havia esse costume de ficarem algumas jovens com as lâmpadas acesas junto à noiva, acompanhando, esperando a chegada do noivo. E ao contar essa parábola, Jesus diz que havia nesse casamento 10 jovens, das quais 5 eram previdentes. A tradução, eu fui olhar o termo que aparece o termo phronimoi, que literalmente significa prudente ou inteligente. E as outras 5 eram morai, que aí é traduzido como imprevidentes. Poderia ter uma tradução mais indelicada, que seria mais precisa até, estúpidas.
5 eram inteligentes, prudentes, as outras 5 eram estúpidas. E a diferença entre umas e outras é que essas chamadas previdentes aguardavam a chegada do noivo com uma reserva de óleo para manter as lâmpadas acesas. E a primeira ideia que eu gostaria então de propor a partir disso é que nessa nossa espera pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos as lâmpadas acesas, isso é, nós estejamos aguardando Ele no meio da noite, porque nós não sabemos como Ele vai chegar, mas que as nossas lâmpadas estejam repletas do óleo da unção, da oração. Obviamente, as lâmpadas a que se refere o Evangelho não são lâmpadas elétricas como essas que nós estamos habituados, são aquelas lâmpadas antigas num recipiente de cerâmica, repleto de óleo, com um pequeno pavio. E esse óleo que nós devemos carregar, que vai nos permitir reconhecer a presença de Deus na nossa vida, é a oração. Sem oração, a sua fé vai se enfraquecer, você vai se esquecer de Deus. Sem oração, você não vai reconhecer os pequenos sinais de Deus na sua vida, as pequenas manifestações de Deus na sua vida. Sem oração, você não vai conseguir enxergar as dificuldades da sua vida, como a cruz que você deve carregar. Você não vai receber a consolação que Deus comunica aos seus filhos no meio das dificuldades. E por isso é preciso orar, vigiar, ser previdente, atento, esperto, não seja tonto, distraído. E como é que nós vamos manter a vida, essa chama acesa por meio da oração? Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. Eu peço que cada um de nós, eu me incluo nisso, cada um de nós temos que ter um plano de vida de oração cada dia. Já saber quais são as orações que você faz todos os dias. Em primeiro lugar, ao acordar, antes de tudo, antes de olhar a mensagem de celular, antes de ouvir o rádio, antes de fazer qualquer coisa, pense em Deus. No salmo tão bonito que nós cantávamos hoje, nós dizíamos: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso eu vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. É necessário, ao acordar, imediatamente, faça um sinal da cruz, pense em Jesus, dirija uma oração a Deus agradecendo. Também antes de dormir, mas não só. É necessário, rezar o terço, fazer uma visita ao Santíssimo, enquanto a igreja está aberta aqui ou numa igreja perto do seu trabalho. E é necessário, ao longo do dia, alimentar essa presença de Deus. Muitos santos da igreja tiveram como hábito, ao longo do dia, dizer pequenas orações. Nós chamamos de jaculatórias, dizer: Jesus, eu te amo. Fazer atos de fé: Jesus, eu creio em ti. Agradecer a Deus pelas coisas que acontecem. Pedir perdão a Deus, fazer um ato de contrição diante de alguma falta que você comete. Se você vê uma coisa ruim, reze por aquilo, pelas pessoas envolvidas naquilo. Se você ouve uma notícia terrível, imediatamente pense em Deus, dirija a Deus uma prece. Mas é necessário que cada um de nós descubra a maneira de manter as lâmpadas acesas e não só, mas manter esse reservatório repleto da unção, do óleo, da oração. Mas um segundo ponto. Hoje, obviamente, Jesus nos convida a sermos atentos em relação a Deus, a termos esta prudência, esta vigilância, essa unção. Mas Jesus também nos convida a uma segunda coisa, que é o seguinte: se nós estivermos de fato atentos a Deus, nós estaremos também atentos ao nosso próximo. E sobre isso a carta aos Hebreus diz as seguintes palavras: estejamos atentos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se você pensa que orar, falar com Deus,
significa entrar no seu mundo e se esquecer os outros e que tudo se exploda, você está muito enganado. Orar e falar com Deus deve nos levar a estarmos mais atentos aos outros. E uma coisa que eu gostaria de sugerir aqui é o seguinte, muito concreta. Hoje, talvez mais do que em outros tempos, nós tenhamos a tendência de nos distrairmos, porque muitas coisas nos distraem. E essa distração nos afasta da oração, por um lado, e consequentemente nos afasta também da atenção com o próximo. E uma coisa muito concreta que nos distrai hoje, que é uma coisa maravilhosa, mas que nos distrai, é o telefone celular. Vejam, eu não tenho nada contra o celular, eu uso o celular. Eu uso o celular inclusive para rezar, obviamente no modo avião, desligado, sem ficar aparecendo mensagem de WhatsApp. Você pode ter no seu celular muitos livros espirituais, pode ter a Bíblia no seu celular, pode ter as orações da missa no seu celular, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos, como tudo na vida, usar o celular com disciplina. Imagine só se alguém quisesse a cada 5 minutos comer alguma coisa. Bom, tem gente que gostaria dessa ideia, né? De a cada 5 minutos comer algo. Bom, em primeiro lugar, você ia ficar muito gordo. Em segundo lugar, você ia estar logo com problemas de saúde, com colesterol alto, com diabetes, com uma série de disfunções no seu organismo. É necessário disciplinar a comida. Da mesma forma, é necessário disciplinar o celular. Não é possível a cada 3 minutos olhar o celular. Não é possível interromper o seu trabalho continuamente para olhar o celular. Não é possível assistir uma aula olhando o celular a cada 2 segundos. Aqui eu vejo que na igreja ainda existe um certo controle. É claro que dá uma escapadinha, a gente vê de vez em quando um outro dá aquela olhadinha. Mas eu tenho pena dos professores hoje. Minhas condolências a vocês, professores. Eu não entendo como alguém pode aprender uma língua nova olhando o celular a cada 5 minutos. Eu não entendo como alguém pode fazer bem o seu trabalho olhando o celular a cada 5 minutos. E eu não entendo como alguém pode pretender falar com Deus olhando o celular a cada 5 minutos. É impossível. Mas além disso, isso se estende para as relações em família. Repito as palavras da carta aos Hebreus: estejamos atentos uns aos outros. Eu tenho certeza que vocês, como eu, já passamos por isso. Você está falando com uma pessoa, tete a tete, e a pessoa, dali a pouco ela começa, não, estou ouvindo, pode falar, não, continua, estou ouvindo, já te ligo, espera 1 minuto. Não, sim, continua, estou ouvindo perfeitamente. Um santo dos nossos tempos, São José Maria, dizia o seguinte: se você quer ser santo, cumpre aquilo que você tem que fazer em cada momento. Faz aquilo que você deve fazer e procura estar inteiro naquilo que você faz. Nós não podemos estar divididos. Eu faço esse pedido aos pais e às mães especialmente. Quando você voltar para casa e estiver com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, desligue o celular. Se a tentação for muito grande, jogue o celular pela janela. Mas para que a sua família perceba que de fato o seu coração está entregue a eles. Eles precisam da sua atenção, precisam do seu olhar, precisam dos seus ouvidos, precisam da sua presença não somente física, mas também da sua presença espiritual, inteiro. E se nós conseguirmos fazer isso,
nós podemos ter certeza, a nossa oração vai melhorar, o nosso trabalho vai ser mais bem feito, as nossas relações serão melhores, mais profundas, e nós teremos muito mais serenidade. Muitas pessoas vêm falar e se queixam dizendo: eu ando muito inquieto, ando muito aflito, angustiado. Sem dúvida, muitas coisas podem nos inquietar, dificuldades, problemas econômicos, problemas de saúde, preocupações, brigas na família, cobranças que nós sofremos, etc. Tudo isso, sem dúvida, nos inquieta. Mas uma das coisas que nos inquieta sem que nós nos percebamos, nos demos conta, é o celular. Se, por exemplo, você, logo que acorda, já olha a mensagem de celular. Não, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo hoje. Você, antes de dormir, o momento em que você deveria estar na presença de Deus, descansando a sua mente, pensando no Senhor, para repousar de verdade. Se nesse momento você está ali olhando notícias, aconteceu um terremoto de 18 graus, morreram 2 milhões de pessoas, e você está lendo aquilo 5 minutos antes de dormir, é claro que você vai ficar inquieto. Seus sonhos vão ser confusos, você vai acordar apreensivo, você vai pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, não vai pensar em Deus, não vai pensar naquilo que você tem que fazer agora, mas vai pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, repito, o celular é uma coisa ótima, é maravilhosa, para alguns de nós é necessário para o trabalho, para tantas coisas, mas como tudo nessa vida, o uso do celular deve ser disciplinado e muitas vezes vai custar uma penitência dizer: eu não vou olhar agora a mensagem, eu até poderia olhar, mas não vou olhar. Agora, durante 1 hora, eu vou trabalhar e focar 100% no meu trabalho. Depois eu olho as mensagens. Agora eu vou cozinhar, vou fazer isso. Agora eu vou fazer oração. Agora eu estou aqui almoçando. Não vou deixar no modo avião para eu almoçar e conversar com as pessoas enquanto eu almoço. E assim nós vamos encontrar muito mais paz, muito mais presença de Deus. E assim as nossas lâmpadas estarão repletas de óleo e repletas de mais alegria que vem dessa unção da oração e do Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos ajude. Lembrem-se que qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? A transformação da água. Ele fez isso a pedido de quem? De Nossa Senhora. Ele fez isso porque Nossa Senhora estava atenta, vigilante. Olhava para Jesus, olhava para as pessoas, percebeu no meio da festa, da bagunça, que faltava vinho. Ela não estava como talvez muitos de nós estaríamos, olhando o Instagram, olhando, o WhatsApp. Não, ela estava presente e por isso reconheceu qual era a vontade de Deus naquele momento. Que Nossa Senhora nos ajude, nos ensine a sermos prudentes, vigilantes, atentos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.